Livro de Judas, capítulo 1. Prefácio e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Aos que foram convocados, amados por Deus o Pai e preservados na fé em Jesus Cristo. Nota JP 1. Judas é irmão de Tiago, autor da epístola bíblica e líder da igreja em Jerusalém. E, portanto, irmão de Jesus Cristo. Judas e Tiago eram filhos de José e Maria. Mateus 13,55, Marcos 6,3. Judas, assim como Jesus, era um nome muito comum na Palestina. É curioso que seus principais homônimos tenham entrado para a história como sinônimo de traição, violência e injustiça. Judas, Iscariotes e Barrabás, em aramaico, filho do pai, ou Jesus em grego. Marcos 3,19, Mateus 27,16. O autor desta carta não se apresenta como apóstolo, mas servo, palavra que no original grego significa escravo, doulos, do Senhor. Escreve aos convocados, aqueles que são atraídos pelo amor de Deus, e assevera que o Senhor sustenta todo o universo e cuida para que seus filhos sejam preservados e alcancem plenamente a herança eterna. Romanos 8, do versículo 28 ao 39, Colossenses 1, 17, Hebreus 1, 3, João 3, 16, João 6, do versículo 37 ao 40, João 17, versículo 11 e versículo 12, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 5. Devemos batalhar pela fé cristã, amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos. Senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Nota JP 3. Aqui a expressão grega epagonizestai, que grego maravilhoso, comunica o sentido de lutar com todas as forças contra o inimigo da fé e da sã doutrina, que são manipulados pelo diabo para atacar as verdades fundamentais da teologia cristã e perverter os incautos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. O evangelho deve ser vivido e pregado sem qualquer adulteração. Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como único soberano e Senhor. Nota JP 4. Judas deixa bem claro seu relacionamento a seu reconhecimento. Judas deixa bem claro seu reconhecimento à deidade de Cristo, que Jesus Cristo é Deus, uma vez que a expressão hebraica Senhor, Curios, se refere ao nome de Deus no Antigo Testamento, Yahvé, Javé, o único e todo-poderoso Deus. Romanos 10, 9, 2 Pedro 2, do versículo 1 ao versículo 3. A punição eterna dos ímpios. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. Nota JP 5. 3 exemplos do juízo divino registrados na história do Antigo Testamento demonstram o perigo da delinquência do indivíduo e do afastamento da sociedade do temor do Senhor. A espiral descendente do pecado é basicamente sempre a mesma: falta de fé, abandono da santidade, imoralidade e perdição. O povo de Israel, ao cruzar o deserto rumo a Canaã, duvidou das promessas do Senhor.
Em consequência, todos os adultos daquela geração morreram antes de entrar na terra prometida. Êxodo capítulo 12, versículo 51. Êxodo 32, do versículo 30 até o versículo 35. Números 14, do versículo 29 até o versículo 30. E, quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Nota de rodapé 6. Deus organizou o céu e distribuiu aos anjos áreas de liderança, responsabilidade, autoridade e poder. Alguns anjos deixaram-se contaminar pela arrogância e egoísmo. Revoltaram-se contra as ordens de Deus e transformaram-se no diabo, o inimigo, e seus anjos malignos. Alguns vieram para a terra e estabeleceram seu reino entre os seres humanos. Entretanto, no dia do juízo final, todos os partidários do mal serão destruídos pelo fogo da santidade e da justiça de Deus. Daniel capítulo 10, versículo 20, versículo 21, Mateus 25, versículo 41, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade, a todo tipo de depravação sexual. Estando sob o castigo do fogo eterno, essas cidades nos servem de exemplo. Nota de rodapé 7. O texto não está afirmando que o pecado das pessoas que viviam em Sodoma e Gomorra foi o mesmo praticado pelos anjos desobedientes. Judas está enfatizando que, seja qual for a maldade que campeie pelo universo e na história, essa maldade não ficará impune aos olhos justos de Deus. A sociedade tende a se afastar da palavra de Deus, seguindo o caminho da imoralidade e assumindo um estilo andrógeno de vida. O juízo ocorrido no passado foi um prenúncio, um aviso e exemplo do dia em que o Senhor derramará enxofre incandescente e consumirá toda a impiedade e impureza moral sobre a terra. No dia que derramará enxofre incandescente e consumirá toda a impiedade e impureza moral sobre a terra. Gênesis 19, versículo 5, versículo 24, 2 Pedro 2, 10. Ora, estes, da mesma forma como alucinados inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Nota de rodapé 8. Esses pagãos e ímpios eram conhecidos como sonhadores, expressão cujo sentido original se refere às pessoas alucinadas e fora da realidade, por causa do efeito moral devastador de suas fantasias, provocavam em suas atitudes e estilo de vida. As pessoas que se afastam do Senhor e são controladas pelo homossexualismo ou por qualquer tipo de droga são iludidas pela ideia do prazer de se estar ausente da realidade. Por isso, são levadas a desenvolver um comportamento absolutamente antagônico ao Senhor e sua palavra. Tornam-se especialistas na arte de mentir e rejeitam toda a autoridade instituída a partir de Deus, seus servos e dos membros da própria família. Alguns gnósticos primitivos, apóstatas, havendo descambado para a prostituição e o homossexualismo, tornaram-se antinomistas, libertinos e desenvolveram uma teoria filosófica religiosa que negava a influência das ações realizadas por meio do corpo sobre o espírito humano, versículo 19. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Nota de rodapé 9.
Judas faz menção de uma tradicional obra judaica chamada Assunção de Moisés, Deuteronômio 34, versículo 6, Zacarias 3, 2, apenas para ilustrar sua exposição teológica, assim como fez Paulo ao citar ilustres personagens gregos como Epimênides, Arato, Cleanto e Menandro, Atos 17, 28, 1 Coríntios 15, 33, Tito, capítulo 1, versículo 12. Apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo o que não compreendem e se corrompem, até nas atitudes mais simples, que aprendem por instinto como animais irracionais. Ai deles! Porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Nota de rodapé 10. Judas cita mais 3 exemplos do tipo de atitude insana e pecaminosa que leva à terrível, os ais de Jesus, destruição final. Mateus 23, versículo 13 até o versículo 19. O caminhar de Caim foi constituído de egoísmo, ódio, inveja, homicídio. Egoísmo, ódio, inveja e homicídio. Gênesis capítulo 4, versículo 3, versículo 4. Números capítulo 22, versículo 1 até o versículo 35. 1 João capítulo 3, versículo 12. O erro contra toda a ordem estabelecida por Deus. Comportamento de parte da liderança cristã da época de Judas, a qual, apostatando da fé, estava dividindo a igreja. Números 16, do versículo 1 ao 35. 3 João, capítulo 1, versículo 9, versículo 10. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidos pelos ventos. São como árvores sem folhas, nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Nota de rodapé 11. O motivo da urgência e prioridade desta mensagem, versículo 3, é que os mestres hereges estavam se infiltrando nas festas e celebrações cristãs comuns entre os membros da igreja primitiva, com o propósito de disseminar seus ensinos libertinos e promíscuos, questionando a liderança cristã apostólica, impondo-se como novos líderes do conhecimento transcendental gnose, ainda que suas vidas não demonstrassem qualquer manifestação do fruto da justiça. Colossenses capítulo 2, versículo 19 até o versículo 23. Judas usa uma série de metáforas para evidenciar que tais pessoas agiam como lobos, pastoreando ovelhas para saciar suas próprias vontades animalescas. 2 Pedro capítulo 2, versículo 13, Ezequiel 34, do versículo 8 até o 10, Isaías 57, versículo 20. Entretanto, assim como as chamadas estrelas cadentes, meteoritos e cometas, que surgem com brilho e magnificência, tais mestres do mal logo serão incinerados e desintegrarão nas trevas eternas. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Ora, foi quando a esses que Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de seus anjos, de seus santos. Nota de rodapé 12. Eis que vem o Senhor com milhares de seus santos. Judas, a exemplo do que fizera no versículo 9, cita uma obra tradicional do judaísmo, com a finalidade de esclarecer seu ponto doutrinário. Se observarmos a linhagem de Sete,
considerando Adão como o primeiro, Enoque é o sétimo, e o autor da obra apócrifa, Enoque, capítulo 1, versículo 9, que leva seu nome. Judas, capítulo 1, versículo 9, que leva seu nome. Gênesis, capítulo 5, do versículo 18 até o 24. 1 Crônicas, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Não confundir com o outro Enoque, da descendência de Caim. Gênesis, capítulo 4, versículo 17. Não confundir com o outro Enoque, da descendência de Caim. Gênesis 4, 17. Entretanto, o que Enoque revela em seu livro confirmou-se nas várias profecias dos autores canônicos, Daniel 7, do versículo 9 ao 14, Zacarias 14, do versículo 1 ao 5. Judas aplica essas citações ao glorioso retorno de Jesus Cristo e à condenação final de todos os ímpios, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 ao 10, Daniel capítulo 4, versículo 3 ao 17, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Ora, foi quando a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominadas por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos. Nota JP 13. Uma característica marcante destes falsos profetas e mestres é que sempre estão descontentes, críticos, lamuriantes e jamais expressam sincera gratidão a Deus pelo que são e o que possuem. Efésios 5:20, Colossenses 3, do versículo 16 até o 17, 1 Tessalonicenses 5:18. Além disso, são movidos pela ganância, e seu humor só melhora em função de seus interesses pessoais, quando não poupam adulações àqueles de quem acreditam poder obter alguma vantagem. Essa é uma cilada muito perigosa, a qual todos os pastores e líderes cristãos, especialmente, estão frequentemente expostos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, 1 Pedro 5, 3 e Judas, capítulo 1, versículo 11. Exortação à perseverança da fé. Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertavam: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Nota JP 14. Judas, em sua época, já advertia a igreja quanto ao cumprimento da profecia dos apóstolos sobre o surgimento de ondas doutrinárias heréticas e vãs filosofias inúteis, e que esses eventos funestos no meio da igreja não deveriam pegar os crentes desprevenidos. Atos 20, 29, 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 9, 2 Pedro 3, 3. Estes são os que provocam divisões. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito. Nota de rodapé 15. Os próprios gnósticos dividiram-se em três grupos: os mundanos, materialistas e os sensuais, ligados à psicologia do comportamento, e os espirituais, que acreditavam ter alcançado o estágio mais desenvolvido do saber. Judas vence os heréticos usando a própria maneira debochada com a qual eles apreciavam atacar os princípios bíblicos. Versículo 10.
e desfecha a argumentação alertando-os para o fato de que, ao contrário de pertencerem a uma elite espiritual, nem sequer tinham o Espírito de Deus. Ou seja, estavam completamente perdidos. Romanos 8:9, Hebreus 6, versículo 4, versículo 6, 2 Pedro 2:20. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Nota de rodapé 16. Embora esta epístola trate prioritariamente de combater os heréticos, pretensos cristãos que apostataram da verdade e tentam corromper os fiéis, Judas dedica uma palavra de encorajamento aos crentes, asseverando que o próprio Senhor cuida pessoalmente de cada um de seus filhos em sua luta diária e caminhada cristã, preservando-lhes a fé e o amor. Romanos 8, do versículo 26 ao 39, Gálatas 4, 6, Efésios 6, 18. Considerai-vos no amor de Deus, conservai-vos. Mantenham-se, permaneçam no amor de Deus. Fiquem firmes no amor de Deus. Não se afastem do amor de Deus. Aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem esta certeza, assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Nota de rodapé 17. A expressão original em grego sugere uma operação de socorro muito arriscada, como tirar alguém da beira da destruição, para realizar esse ministério com sucesso. Correndo o risco de sermos tratados pelo pecado, o exercício da misericórdia deve ser praticado sob a vigilância do temor a Deus e sem qualquer concessão à carne, em trajes limpos. Zacarias 3, do versículo 1 ao 4, 2 Pedro 2, do versículo 1 ao 22. Glória a Deus por sua proteção. Aquele que é poderoso. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. Nota de rodapé 18. Judas conclui sua mensagem de guerra aos hereges e exaltação à fidelidade dos cristãos com uma proclamação formal de louvor a Deus chamada doxologia, em grega doxa, glória, estudo da glória, e que, a exemplo de Paulo, exalta o maravilhoso poder do Senhor em preservar todos aqueles que nele depositam confiança. Romanos 16, 25, Efésios 3, 20. A expressão apresentada aqui deriva do termo grego stessai, cujo sentido é colocar de pé. Novamente, meu grego maravilhoso atacando. 2 Pedro 3,14, 1 Pedro 1,19. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para tudo sempre. Amém. Deus abençoe você e sua família. Essa foi a leitura da Carta de Judas. Fé e tulipas. Tenha todos um ótimo dia. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.